No Rede Verdade, amanhã, sábado, tem dia D de vacinação em todo o estado da Paraíba. Quem vai estar comigo é o secretário de Saúde do estado, Geraldo Medeiros, para contar que história é essa, porque aqui o governo está chamando todos os paraibanos e paraibanas para o dia D da vacinação contra a Covid amanhã aqui na Paraíba. E eu trago também, como sempre, os detalhes e as informações lá da capital federal, lá de Brasília. Tem deputado federal paraibano relatando uma matéria importante lá no Congresso Nacional. Fica conosco, Rede Verdade, está no ar. Ok, minha Paraíba, sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Amanhã tem dia D da vacinação contra a Covid aqui na Paraíba. O secretário Geraldo Medeiros daqui a pouquinho está aqui conosco para falar sobre isso, para você tirar todas as suas dúvidas, quem deve ir e quem não deve ir para amanhã no dia da vacinação. Mas antes vamos para Brasília, com o Napoleão de Castro, que ontem trouxe ali uma entrevista com o deputado federal Hugo Mota, que ficou responsável pela PEC dos precatórios. Você pode achar que ela não tem nada a ver com você, mas ela tem. Tem uma PEC que pode mexer com os recursos que iam ser pagos de dívidas da União, né, com credores no Brasil. O governo federal quer segurar esse pagamento para pegar esse dinheiro e dar no Auxílio Brasil. E é o deputado Hugo Mota o relator. Napoleão de Castro ontem, né, fez a entrevista com o deputado Hugo Mota. A gente traz aqui hoje, porque ontem a gente não conseguiu rodar em função da entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Então, Napoleão, é com você, querido. Luiz, grande abraço a você, muito boa tarde. Boa tarde ao nosso telespectador, cumprimentos aos companheiros da equipe Arapuã, aí em nossa emissora, e o abraço aqui da equipe Brasília, direto do Salão Verde da Câmara Federal nesta quinta-feira. Olha, Luiz, aquela ideia de projeto, né, de reforma eleitoral, o Código Eleitoral, que tem quase 900 itens, de certa forma, não vai valer para o ano que vem. O presidente Rodrigo Pacheco deu coletiva e disse que uma análise dos líderes partidários no Senado querem apreciar esses itens de forma com calma, né, de forma demorada, o que não vai valer para as eleições do ano que vem. Mas alguns itens isolados foram apreciados e aprovados ontem no Senado e vão passar a valer. Primeiro, o que proíbe a volta das coligações. Tinha sido aprovado aqui na Câmara, mas não foi aprovado no Senado e não teremos coligações nas eleições do ano que vem. Um item destacado e aprovado que chama a atenção, Luiz, é aquele que duplica o voto dado a mulheres e a candidatos negros nas eleições do ano que vem. Isso em relação aos quocientes para o fundo eleitoral, fundo partidário, e também para o tempo de rádio e TV. Né? Foi aprovado no Senado da República. Um detalhe importante, instalada ontem a comissão que vai debater a questão dos precatórios, um tema polêmico aqui em nível de Congresso Nacional, na relação governo, Congresso e a própria sociedade. Está definida a comissão e tem o paraibano como relator. A comissão especial que vai analisar a proposta de precatórios, a chamada PEC dos precatórios, foi instalada ontem na Câmara Federal, com a eleição do deputado Diego Andrade, do PSDB de Minas Gerais, como presidente do colegiado, além do deputado Hugo Mota, republicanos da Paraíba, como relator da matéria. Os temas serão agora apreciados pelos parlamentares, que terão 39 integrantes titulares e 39 suplentes, e até 40 sessões para definir o projeto, que é, neste momento, um dos mais polêmicos da Casa. O relator da matéria, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deu detalhes do que espera em nível de trabalho. A nossa ideia é concluir o mais rápido possível o trabalho da comissão, mas sempre ressaltando que nós não queremos fazer nada de forma atropelada e, com isso, nós vamos precisar muito da ajuda dos parlamentares para que a gente possa construir aqui um consenso, um texto que traga o sentimento do parlamento. Deputado Hugo Mota, do nosso estado, republicano, que será o relator dessa matéria. As informações nesta quinta-feira de notícias, aqui do Salão Verde da Câmara Federal para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Essas foram as informações de ontem de Napoleão aqui para o Rede Verdade. Durante o programa aqui,
Se for preciso, Napoleão volta com as informações desta sexta-feira. Mas é fato que o deputado Hugo Mota está com a batata quente aí na mão para decidir ali, conduzir lá no Congresso Nacional. Secretário Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do Estado, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde aos paraibanos e paraibanas. Bom demais, olha só, o governo está fazendo um chamamento para que todos os municípios realizem amanhã o dia D da vacinação contra a Covid. Vamos tratar desse assunto com o Geraldo, mas antes vamos ouvir o apelo que o governador João Azevedo fez em suas redes sociais sobre o tema. Governador João Azevedo na tela de Verdade. Olá, minha gente. No próximo sábado, dia 25, toda a Paraíba estará ainda mais engajada numa missão muito importante em favor da vida. Em todos os 223 municípios do nosso estado, promoveremos o dia D de vacinação contra a Covid-19 para assegurar que todo o público-alvo tem acesso à imunização. A vacina é eficaz. Os números que apontam a redução de casos e de óbitos comprovam o que estamos dizendo. O que a ciência ensina e defende. Por isso, é de fundamental importância que você procure o local de vacinação da sua cidade e garanta a sua proteção, a da sua família e de pessoas próximas. Essa atitude individual é pelo bem coletivo. Para vencermos essa guerra contra o coronavírus, precisamos do esforço de todos. Se você ainda não tomou a primeira dose, faça isso nesse sábado. Se já chegou o período de tomar a segunda dose, complete seu esquema vacinal e garanta a sua imunização. Não precisa fazer agendamento. Mantemos um trabalho eficiente e ágil para distribuir os imunizantes a todos os municípios, porque sabemos que lugar de vacina é do braço do povo. Não acredite em fake news. Acredite e lute pela vida. Juntos, vamos vencer a pandemia. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós. Tá aí, ou então presta atenção para saber se você deve ou não ir amanhã. Secretário Geraldo Medeiros, quem é esse público que deve, enfim, atender a esse chamado aí feito pelo governador João Azevedo? Bom, nós vamos focar naquela população, né, que ainda não recebeu a primeira dose ou aquela que recebeu a primeira dose e já pode receber a segunda dose. Esse dia foi idealizado justamente porque surgiu um número que preocupa 523 mil paraibanos e paraibanas aproximadamente, que não se dirigiram às salas de vacinação, que são mais de 1.000 salas em todo o estado, no sentido de receber a segunda dose. Então amanhã é um dia fundamental para a Paraíba, para a saúde dos paraibanos e paraibanas, no sentido de que nós possamos promover uma barreira vacinal robusta e aqueles que tanto pregam e tanto solicitam a volta à vida normal, nós só teremos essa vida normal se nós todos nos vacinarmos. Bom, então para entender, quem não tomou a primeira dose ainda, independentemente da idade, e quem está para tomar a segunda dose pode ir amanhã. Precisa de agendamento nas cidades que fazem agendamento pela internet ou é só chegar? E que locais a pessoa pode se vacinar em qualquer posto, em qualquer ponto de vacinação dentro da sua cidade? Essa é a grande diferença amanhã, é que não há necessidade de você agendar a sua vacinação através de um site ou de um aplicativo. Você procura a sala de vacinação mais perto de sua casa e se vacina sem nenhuma burocracia, levando a carteira de vacinação, se você tiver recebido a primeira dose, ou então, se você vai receber a primeira dose, você tem de levar um documento com a foto e o cartão SUS ou o seu CPF para que você seja catalogado como já vacinado. Então, é fundamental amanhã, a Paraíba toda mobilizada, né, no sentido de todos se vacinar. Se você conhece pessoas que ainda não se vacinaram, tente convencê-las, porque nós só estaremos protegidos totalmente da Covid-19, da variante Delta, que tem 100% maior poder de transmissibilidade, se nós tivermos uma vacinação robusta, e é isso que nós estamos querendo a partir de amanhã. Olha aí, presta atenção no que o secretário está dizendo sobre esse tema. Amanhã, vacinação aberta, sem necessidade de agendamento
Você escolhe o local mais próximo da sua casa e vai para lá para se vacinar. Agora, duas perguntas, secretário. Primeiro, eu quero crer que tem marca de vacina de todas as marcas que estão no Brasil, porque as pessoas que vão tomaram, para tomar a segunda dose, tomaram aí a primeira dose de uma vacina e não pode tomar trocado. Essa é a primeira pergunta. Então, vai ter vacina de todas as marcas quem vai tomar a segunda dose. E a segunda, uma pessoa que amanhã, no sábado, não completou integralmente aquele prazo específico, AstraZeneca, 90 dias, a outra, enfim, ela pode antecipar? Por exemplo, no meu caso específico, dia 1 de outubro é minha segunda dose da AstraZeneca. Eu posso ir amanhã e antecipar essa vacinação? Bom, inicialmente a primeira pergunta, foram distribuídas anteontem 206 mil doses de todas as vacinas, justamente para que nós tenhamos amanhã todas as vacinas disponíveis. Há um prenúncio até o dia 3 de outubro de que nós vamos receber 570 mil doses da Pfizer, né, na totalidade, e uma faixa de 110 mil doses da AstraZeneca e a última remessa esta semana, 100 mil doses da Coronavac. Então, você terá vacina para todos os espectros e também nós temos a convicção de que esse espaço de tempo entre a segunda dose, né, nos idosos, por exemplo, e a dose de reforço é de 6 meses. E aquelas pessoas com doenças imunossupressoras, o espaço de tempo é de 28 dias. Temos também a vacinação dos pré-adolescentes e adolescentes de 12 a 17 anos, que alguns municípios, em função de terem vacinas disponíveis na geladeira, estarão também vacinando esse público-alvo. Secretário, hoje, o que mais lhe preocupa ou o que ainda lhe preocupa em relação ao combate ao coronavírus? Bom, é que nós tenhamos a imunidade coletiva efetivada. Isto é, nós necessitamos que 90% da população tenha se vacinado com a primeira e a segunda dose e as doses de reforço para que nós possamos entrar numa fase de endemia, isto é, as pessoas vão ter casos isolados durante o ano, como você tem da gripe comum, mas nós voltaremos à vida normal, não, às atividades normais de todos os segmentos. Há necessidade de que as pessoas entendam, né, a importância de todos se vacinarem. Isso é importantíssimo, porque não adianta um grupo se vacinar e outros não se vacinarem. A Paraíba tem essa vantagem, 95% das pessoas querem se vacinar, eles acreditam nas vacinas, sabem que as vacinas são seguras, todas elas têm eficácia, têm efetividade, por isso que nós estamos tranquilos e vamos conseguir e manter a Paraíba desse nível de barreira sanitária, de segurança sanitária, em que o Estado hoje é o Estado da Federação com menor de leite e adulto, mostrando que a taxa de transmissibilidade aqui na Paraíba está em níveis adequados, faltando só a população, o restante da população, aderir ao dia D amanhã e todo mundo se vacinar. Isso é fundamental para que nós possamos, gradativamente, até o final do ano, voltar a uma vida normal. Secretário, apesar desses números que são indiscutivelmente promissores, graças a Deus, de, enfim, redução da taxa de ocupação, número de redução de óbitos aqui no Brasil, aqui na Paraíba também, a gente ainda acompanha casos, né? Está registrando ainda casos de mortes e, naturalmente, também de internações. No momento, o ministro da Saúde do Brasil está aí, positivo com o teste da Covid, está com Covid. Eu lhe pergunto, as mortes que estamos registrando ainda no Brasil, e aqui, são pessoas vacinadas ou não vacinadas? Qual é o perfil desses óbitos, em que pese no número bem menor, mas qual é o perfil ainda desses óbitos? 2 jovens, esta semana, no Hospital Lucena, que foram entubados. Todos 2 não haviam se vacinado. Então, esse é um perfil de pacientes que estão adoecendo e alguns evoluindo para casos graves e internamento hospitalar. O outro grupo é justamente aquele grupo que está contemplado com a dose de reforço.
são os idosos, não? E que necessitam da dose de reforço, mesmo eles tendo recebido a primeira e a segunda dose, e aquelas pessoas que têm doenças imunossupressoras, que são os transplantados renais crônicos, pacientes com HIV positivo, com alguma referência, aqueles que estão em tratamento de câncer, ou aqueles pacientes que usam corticoide continuamente, acima de 20 miligramas de prednisona, e também drogas imunossupressoras. Estes dois grupos representam 3 a 4% que estão evoluindo para internamento hospitalar e, em casos raros, evoluindo para a morte. Por isso que o foco hoje são esses dois grupos para a vacinação. Mas, secretário, você está falando que um desses grupos aí é um de não vacinados e o de vacinados de primeira e segunda dose, idosos. Mas qual é o prazo que esse grupo aí tomou a segunda dose e já está sendo, enfim, contaminado e com dificuldades? Vocês já conseguiram medir aí o prazo de imunização das vacinas no Brasil? O que se observa é que nesse grupo, principalmente os idosos acima de 80 anos, após 3 meses da segunda dose da vacina... 3 meses só? Há um declínio na reação imune, isto é, na produção de anticorpos. Então, eles se tornam mais fragilizados. Por isso que há a indicação de que esses idosos acima de 70 anos, inicialmente, serão vacinados com a dose de reforço, desde que estejam no espaço de tempo de 6 meses após a segunda dose, e aquelas pessoas com doenças imunossupressoras, 28 dias após a segunda dose. E qual é a vacina que tem se identificado com o menor espaço de tempo aí de imunização? Bom, o que estamos observando é que a vacina Coronavac, após 3 meses, é aquela que apresenta o mais rápido declínio na produção de anticorpos. Isso não significa que a vacina não seja válida. A vacina Coronavac é a que produz menor número de eventos adversos. As pessoas que usaram a Coronavac não sentiram nada, não é? Mas ela tem essa característica de um declínio mais rápido do que as outras. E aí a necessidade de, independente de qual seja a vacina que você recebeu, esteja acima de 70 anos, fazer a sua dose de reforço, e também aqueles que têm doenças imunossupressoras, porque este é o grupo que está adoecendo e alguns, 3 a 4%, estão se internando no hospital, indo para a UTI e, em raros casos, indo a óbito. Tá. Bom, a gente vai ter um rápido intervalo comercial, mas eu vou querer lhe perguntar sobre o retorno dos jogos nos estádios de futebol, o retorno das aulas a partir de ontem, presenciais aqui na Paraíba, na rede pública estadual. Mas antes, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu uma entrevista para o Rede Verdade ontem aqui e sugeriu um modelo para 2022 de imunização que compreenderia um mês só de concentração para que apenas em um mês, com a vacina de dose única, o Brasil pudesse vacinar todos os brasileiros e brasileiras para que se tivesse um marco temporal de um bloqueio para não acontecer isso. Pessoas vacinadas em janeiro, as outras em outubro, outras em setembro, enfim, e não ter esse controle mais certo. O senhor acha que isso é uma boa medida e o Brasil teria condições de fazê-la, secretário? Eu acho que é uma excelente medida, né? É importante que nós possamos nos livrar de toda essa temporalidade de vacinas em tempos distintos. Isso dificulta muito a campanha de vacinação. E a partir de agora, em que a pandemia está arrefecendo e nós sabemos que esta doença, a tendência dela é se tornar uma doença endêmica, isto é, nós teremos anualmente casos da Covid-19 durante muitos anos, é importante anualmente nós nos vacinarmos, inclusive com as variantes que ao longo de um ano elas mutam e há necessidade de que a vacina seja mais eficaz, mais efetiva. Ocorre com a vacina da gripe. Ok. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, o secretário vai dizer aqui se a pessoa foi precipitada ou não, o retorno às aulas presenciais na reestrutura dos estádios para jogos aqui na Paraíba. Se você que quer ir, você tem que ficar com medo, com receio ou não. Se a Paraíba está preparada realmente para avançar nessas aberturas. Um minutinho, a gente está de volta.